pessoal, eu recebo aqui agora a doutora Luana Cássio Portela, dermatologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Distrito Federal. A live de hoje ela tem como tema estrias, né, doutora Luana? Inclusive, eu estava comentando agora com as pessoas que estavam entrando, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aí, tragam suas dúvidas, seus questionamentos, debatam com a gente, enriqueçam essa live, apertem coraçõezinhos para que essa live possa se espalhar pela rede social. Eu estava comentando agora há pouco que é uma realidade que eu me deparo muito no consultório. É uma demanda, né, a minha demanda de pacientes dentro do segmento de emagrecimento, ela é muito importante. Eu diria que é o meu carro-chefe dentro da minha assistência hoje, dentro do meu consultório. Então, os meus pacientes, eles emagrecem 15, 20, 30, 40. Eu tenho casos de pacientes que emagreceram 60 quilos, né? Então, depois desse processo de emagrecimento, a gente fica com algumas marcas, né? Dessa vida passada, igual eu estava falando, de quando essa pessoa foi sobrepesada, de quando essa pessoa foi obesa, que é a flacidez, que é a estria. E a estria é o maior questionamento deles para mim. Será que isso tem alguma chance de ser tratado? Será que eu vou ficar realmente com isso? Vai ser uma marca que vai permanecer na minha pele porque eu emagreci tanto peso, enfim. E aí eu passo agora, eu transmito a fala para você. Já vou começar perguntando, o que é estria exatamente? Conta para nós. Bom, esse tema eu adoro, Cleiton, um tema muito recorrente no nosso consultório, na sua área, imagino que deve ser muito, que eu trabalho aí há mais de 16 anos com estria, e é um tratamento. Bom, vamos começar. Então, o que são estrias, né? São cicatrizes, nada mais são do que cicatrizes na nossa pele. No início dessa cicatriz, quando acontecem essas depressões, algumas vezes são até levadas lineares à nossa pele, perpendiculares, geralmente elas são paralelas, geralmente elas são perpendiculares à área de extensão. Então, vamos supor no bíceps, se ele aumentou nesse sentido, geralmente elas são perpendiculares à área de aumento. Então, quando há esse estiramento, há uma ruptura dessas fibras elásticas na nossa pele. E isso forma a estria. É muito comum em várias fases da vida, sendo mais comum na juventude, né? Em mulheres, geralmente de 12 a 14 anos, homem de 12 a 15 anos, mas você bem sabe, a gente acontece estria, né, em várias fases da nossa vida. E assim, eu acho que eu entendo que o principal, enfim, produto da estria, aliás, melhor dizendo, a estria, ela é um grande produto do emagrecimento, ou seja, especialmente esses pacientes que ficam em repetição fone, emagrece, engorda. Então, ou seja, o emagrecimento, ele é um determinante importante para o aparecimento das estrias, não é mesmo? Então, essa alteração de peso, que está o estiramento da pele, volta ao normal, ou ganho de massa muscular, que também acontece o estiramento da pele, na É, gravidez, que quando tem um estiramento muito importante, ou quando coloca-se próteses, né, Cleiton, quando coloca prótese na mama, ou até em outras regiões do corpo, e tem esse estiramento abrupto da pele, é muito comum a formação de estrias. E aí há esse rompimento da fibra elástica. É importante ressaltar também que tem outros fatores associados. Tem gente que sim. vai ganhar muito peso e não vai ter estria, outros vão ganhar e vão ter estria. E isso tem vários fatores relacionados, né? Fatores genéticos é muito importante, outros são alimentares, né, Cleiton? É verdade, assim, a gente sabe, inclusive, que essas dietas que são muito ricas em alimentos ultraprocessados, industrializados, elas acabam prejudicando a qualidade da pele, né, Luana? Isso é importante a gente entender. E acabam repercutindo naturalmente, especialmente quando esses indivíduos emagrecem, porque a qualidade da pele desses indivíduos que foram obesos, que foram sobrepesados, até por conta dessa alimentação muito tóxica, né, muito rica em alimentos ultraprocessados e industrializados, diminui muito a elasticidade. O banco de colágeno dessa pessoa fica muito depletado.
E aí, quando ela tem esse emagrecimento, a pele vai naturalmente formar essas cicatrizes. E aí, as estrias elas vão aparecer, inclusive, como marcas para lembrar essa pessoa de quando ela foi sobrepesada, de quando ela foi obesa naturalmente. Né? A gente vê muita gente com o corpo super bonito, e aí vai estar lá a marquinha, né? E é uma cicatriz, né? Lembrando que um dia aquilo ali já foi estirado de forma, né, abrupta, né, Cleiton? A perda de peso também é importante, né? Quando tem perda de peso abrupta, né? A alimentação, né, Cleiton, vai diminuir a formação do colágeno nessa época de uma dieta É não restritiva, orientada, né? porque muitas vezes esse paciente tem até durante esse período de restrição, especialmente como você bem colocou, se essa restrição não for bem orientada, ele vai limitar a ingestão de nutrientes que são muito necessários para a preservação desse banco de colágeno, especialmente vitamina C, o zinco, as próprias proteínas de alto valor biológico, tudo isso daí fica muito prejudicado nessas dietas de restrição mais potentes, e aí naturalmente acaba sobrecarregando ainda mais essa pele para que a estria possa se caracterizar. Gilvan tá ali. Beijo, Gilvan. Mandando um beijo, Gilvan. É isso mesmo. Então, além desse estiramento da pele, a alimentação é importantíssima. E fatores genéticos, né? Tem também a teoria quanto à parte hormonal, né, Cleiton? Pois Alteração é. no estrógeno, no progesterona, cortisol. Você pode até falar um pouco sobre isso, Cleiton. Pois é, a gente sabe, por exemplo, que especialmente essas pacientes que fazem sobrepeso e obesidade por conta da síndrome do ovário micropolicístico. Então, as mulheres, sobretudo, elas vão ter uma atividade estrogênica desregulada, desbalanceada, inclusive um aumento da atividade de testosterona, e que vai fazer com que você tenha uma maior hipertrofia de circunferências, enfim, de áreas do corpo, de maneira muito abrupta. E aí isso faz com que a pele produza enfim, fique mais hiperestendida e aí a cicatriz aparece naturalmente. Isso também vai acontecer em homens que estão sob o uso de anabolizantes, terapia hormonal, e aí naturalmente tem esse ganho de massa. A testosterona, sobretudo, né, Luana, ela é um hormônio muito anabólico, e ela é anabólico para o bem e anabólico para o mal também. Então, esses ganhos de volume musculares em razão da indução anabólica por conta do uso de esteroides anabolizantes, muitas vezes o indivíduo ganha 8, 7 quilos em 30, 45 dias. Imagina a hiperextensão que essa pele não vai sofrer, ela vai literalmente esticar, ela vai esgarçar, e aí a cicatriz ela vai aparecer. E principalmente quando o paciente é mais jovem, né, ele não tem pele sobrando, né, Gleito? Então qualquer ganho de massa vai É, sobrecarregar essas fibras elásticas e isso vão provocar as estrias, né? Quando a estria na fase inicial, ela tem uma atividade inflamatória e que ela fica mais vermelha, né? As estrias que a gente chama de estrias vermelhas, estrias rubras, ficam com aspecto arroxeado em alguns pacientes. E nessa fase inicial, Cleiton, os pacientes, talvez você já tenha visto isso, queixa até de coceira, de prurido na estria. exatamente, exatamente. Não, e assim, eles até confundem, acham que estão com a dermatite, enfim, com algo do gênero, É, até urticária, aí você vai examinar, é uma estria começando ali, aparecendo ali naquele momento. E esse atrito que ele faz, né, Luana, da unha, dos dedos com a pele, acaba esgarçando mais esse tecido e aprofundando mais essa estria, não é mesmo? isso. Então, aí nessa fase inflamatória inicial, é uma fase muito importante do paciente procurar tratamento, porque nessa fase é mais fácil a resposta é mais visível dessa cicatriz. É lógico que é uma cicatriz, então sempre ela vai existir, ela vai melhorar a aparência, mas ela vai existir. Mas na fase inflamatória, algumas vezes a gente consegue tratá-la totalmente, que o paciente nem veja mais essa cicatriz. Nessa fase, a gente usa mais lasers com tratamento vascular, que vai tratar os vasos. Então, nós usamos muito a luz pulsada, outros tipos de dye laser, tem Vibim, vários no mercado. São os lasers diferentes do que a gente usa na fase da estria branca, que já é uma estria atrófica, uma estria antiga, uma cicatriz, aí torna-se um pouquinho mais difícil de tratar. Que aí nessa fase a gente usa outros tipos
de laser, como o doutor Gilvan falou, o doutor Alessandro Juliano Alessandra também está Juliana, aqui. diretamente da Califórnia, como diz bem Uma o Gilvan. honra, É uma honra para a Gilvan. gente tê-lo aqui, os É, dois, aliás, né? é. E, então, nessa fase, o Frax é muito bom, o CO2, tem outros tipos de tratamento, que também vai ter resposta, mas já vai ser um tratamento um pouco mais difícil e que vai demandar um pouco mais de tempo de tratamento. Então, é muito importante que o paciente já busque o tratamento no início. Apareceu estria, quanto antes buscar tratamento. Você quer que eu projete aquelas imagens que você selecionou já? Ah, sim, pode sim, Cleiton, por favor. Joia, então tá. Deixa eu colocar aqui, porque eu acho que isso facilita essa É, visualização, né? isso aqui são estrias vermelhas, rubras, na fase inicial. São estrias, nesse caso, são estrias já largas. E nessa fase é possível o tratamento. O tratamento deve ser iniciado o quanto antes para tratar principalmente a parte vascular. Aí logo depois, Cleiton, tem uma A gente tem essa imagem. outra que é uma estria já mais clarinha, Isso. né? Essas já são uma estria branca ou alba. São estrias claras que já está na fase atrófica, já passou da fase inflamatória. Então, nessa fase, o objetivo de tratamento não é o principal vaso, já é o tratamento para estímulo de colágeno, para tratar a cicatriz. Então, isso já muda completamente, assim, muda bastante o tipo de tratamento e o tempo de tratamento que vai ser feito. Acho que Sim, a gente tem tem uma outra outra. aqui que é de uma gestante até. Isso, Vamos falar sobre gestante, né? Então, no abdômen é muito comum estrias em gestante por causa dessa distensão, mas tem outros fatores envolvidos também, como o hormonal, que a gente Com já progesterona, conversou, sobretudo, é. progesterona. Então, tem outros fatores envolvidos, mas você vê uma estria recente, uma estria vermelha, que na gravidez, isso vai ter várias condutas diferentes entre médicos, mas na gravidez eu prefiro tratar apenas com tópicos e hidratação. Eu Sim. evito fazer laser, evito fazer até microagulhamento para evitar outros tipos de complicações, uma infecção que pode ter, para tratar apenas uma questão estética. Então, nessa fase, eu uso hidratação, cremes, óleos associados. E a gente tem aquele outro tipo de estria que é justamente aquela de quem hipertrofiou muito rapidamente, ganhou massa muscular, né? Aí você vê a stretch mark, que é a estria aqui nessa região axilar, nessa região que vem aqui próxima ao grande peitoral, inclusive, a inserção do peitoral com a axila, né, Luana? Nesse local é muito comum estrias em homens, tanto nessa próxima axilas como aqui no bíceps. Acho que no caso dele até também no bíceps. Assim Uhum. como em homens, Cleiton, nós vemos muito na região sacral, aqui no dorso, na fase do Isso. crescimento, que tem um estiramento muito rápido, isso geralmente é de 12, 14 anos, aí acontecem estrias que são transversais, né, são paralelas e transversais na região do dorso. E outra região que eu vejo muito em homem, quando treina muito, às vezes panturrilha, Cleiton, você também vê? Isso, vejo, e eles reclamam bastante, especialmente na fossa poplítea, que ela vai abrindo da fossa poplítea e descendo até a altura do tornozelo, né? Ela faz aquela rajada em toda a extensão da É, panturrilha, que às né? vezes começa a ganhar massa muito rápido e aí as estrias acontecem, né, aparecem. E é muito comum em Aparece. homem. Lembrando que homem tem uma média de que as estrias acometem de todas as estrias, 75% em mulher e 25% em homem. Mais uma vez beneficiados, né, Cleiton? Pois é, talvez seja porque por conta do tipo da pele do homem, que é uma pele mais oleosa, e isso acaba fazendo com que essa pele caracterize menos estrias, forme menos cicatrizes. Será que É é isso isso? mesmo. Passa por isso, né? E passa por isso. O doutor Gilvan até escreveu aqui, não existe creme que previna estria da gravidez. Eu vou falar sobre isso. Aí, tem A de na panturrilha aí, ó. panturrilha. É. Isso, que é muito comum muito incômodo, né? Que fica no lugar visível, né? Põe uma bermuda, tá ali visível É. e chama bastante atenção. O Gilvan fala que a derme é mais espessa no homem, então isso acaba É, favorecendo essa é. proteção contra o aparecimento das estrias, né? Então, essas rupturas dessas fibras elásticas, gente, é lá embaixo, é lá na derme. Algumas vezes a derme está até 1,5 milímetro abaixo da epiderme. Então,
você passar um creme e achar que vai tratar bem a estria, que ele vai penetrar até chegar na derme para tratar uma estria branca, isso não vai acontecer. O que a gente sabe é que o creme vai melhorar a hidratação da pele, vai melhorar a qualidade da pele, o tópico, né? Assim como o óleo, então ele vai melhorar essa qualidade da pele. Mas isso não impede que num estiramento isso venha a ter estrias. Então o creme não vai tratar a estria. Algumas vezes nós usamos ácidos, eu uso particularmente nos meus pacientes antes de fazer tratamento com laser, porque o ácido prepara a pele para que você tenha menos hipercromia, menos complicações após o laser. E o ácido pode ter um leve estímulo, ácido retinóico, né, Giovanna, que a gente adora, pode estimular um pouco a produção de colágeno, sim. Isso tem vários estudos comprovando. Então, algumas vezes a gente usa o ácido retinóico e outros tópicos para melhorar a hidratação. Com a pele hidratada, você vê, a estria fica com o melhor aspecto. Então, até quem tem muita estria sabe que quando a pele está bem ressecada, a estria fica muito visível. Então, nesses casos, a gente usa o ácido para preparar para o tratamento e também os hidratantes e cremes hidratantes para melhorar a qualidade da pele, para ficar uma pele mais bonita, mais hidratada. Ótimo. A gente então tem fatores hormonais, a gente tem fatores geracionais Genéticos. também, porque tem o genético. A gente sabe que a estria ela tem aí um pico de aparecimento em adolescentes, sobretudo em adultos jovens. A gente tem esses fatores relacionados à oscilação da composição corporal, ganho de peso, ganho de massa muscular. Tem essa questão de gênero também, então, ou seja, homens, mulheres, essa diferença toda de espessura de pele, de oleosidade, que acaba conferindo alguma proteção. O que mais que você pode contabilizar nesse caldeirão aí, para poder temperar essas causas da estria? A gente conseguiu cobrir as principais. Então, eu vou falar agora, eu queria falar sobre tem corticoide oral, né, Cleiton, que piora, tem alguns medicamentos, então, que podem piorar, e até tópicos também, o uso prolongado de corticoide tópico pode piorar as estrias, né, aumentar muito estrias. Alterações hormonais, peso, expansores, né, algumas cirurgias, alguns casos precisam usar expansores na pele, também vai ter esse estiramento e vai piorar. Eu queria falar, alterações hormonais, sobre a questão de vitamina C, que o Dr. Gilvan A colocou. gente fala Tinha até junto com um, ácido retinóico, né? é, tinha até um trabalho que eu ia colocar aqui, mas que era sobre isso, um trabalho publicado em revista indexada, sobre o uso de ácido retinóico e vitamina C no tratamento de estrias, com ótimos resultados. Então, ambos vão estimular a produção de colágeno, vão melhorar a qualidade da pele. Por isso que eles podem ter resultado, e associado a laser, vai melhorar ainda mais a qualidade da pele e estímulo de colágeno. Por isso que pode ter essa melhora no tratamento das estrias. E outra coisa que perguntam muito, me mandaram aqui na live, é sobre roupa apertada. Já ouviu isso, Cleiton? Se Já roupa ouvi falar apertada da demais estria. da estria. É, E até banho quente demais. Eu também já escutei isso. O banho é, quente é roupa apertada. roupa apertada, né? O banho quente, que ele vai ressecar a pele, então vai piorar a qualidade da pele, ela fica mais visível. Que aí a cicatriz fica mais visível quando a pele não está hidratada. Roupa apertada, gente, você usar uma roupa apertada uma vez, duas vezes, ocasionalmente, isso não vai dar estrias. O que pode acontecer? Que você usar roupa apertada todos os dias no mesmo lugar vai piorar a qualidade da pele, vai piorar essa irrigação da pele, a vascularização desse local, e isso vai propiciar, numa região que já teria estria, por distensão da pele, por ganho de peso, por alteração na produção de colágeno, a ter estria, no paciente predeterminado geneticamente. Então, o paciente ganhou peso, não está com alimentação boa, estirou a pele e apertou, está apertando todos os dias no mesmo lugar, na mesma região, ele pode piorar a qualidade da pele nesse local e aparecer mais estrias. Mas usar ocasionalmente, não. A mesma coisa para celulite, né, Cleiton? Que você usar uma roupa apertada um dia ou Uhum. outro, isso não vai alterar. Agora, todos os dias, se apertar, diminuir seu retorno, sua vascularização nessa região, pode sim piorar a qualidade da pele. E assim, por exemplo, essas mulheres que têm o hábito de fazer o uso daqueles corpetes, corselet, enfim,
daquelas faixas abdominais de compreensão para poder afinar a cintura, isso pode ser um fator ainda mais crônico, né, que fazem esses usos crônicos, de tensionamento dessa pele, desgarçamento e até provocar essas estrias, né? Eles apertavam tanto antigamente que as mulheres às vezes desmaiavam em festas, né? Porque diminuía o retorno É, sanguíneo exatamente. era muito Não, mas comum. elas voltaram a utilizar hoje em dia, inclusive treinam com isso. Ah, é? Ah, É, é, Cleide? Eu não tô sabendo. é, é, essa é Pra uma ficar com a cintura verdade. fininha. Exatamente. E aí, assim, É. inclusive, tem até uma mecânica, uma lógica, sem nenhuma comprovação científica, que a mulher tem que ficar de 4 a 8 horas por dia com essas faixas, dependendo do quanto que ela quer recuar essa cintura dela, adelgaçar a cintura, enfim. Tudo é uma loucura, até porque isso não existe, né? Você não vai adelgaçar um perímetro corporal fazendo aí uma compreensão extrema. A não ser, claro, que a mulher tenha uma diástase, é diferente. Aí esses exercícios combinados de fisioterapia, inclusive o uso da faixa de compreensão, aí é uma outra história. Agora, para essa finalidade estética, ela é totalmente absurda e pode acabar É. contribuindo para o aparecimento de estria, inclusive. Ah, com certeza, vai piorar a qualidade da pele nessa região. Na verdade, como tratamentos tudo que estimular o colágeno lá na derme, lá embaixo, vai melhorar o tratamento para estrias. Então, desde radiofrequência, que vai provocar o aquecimento lá na derme, isso vai estimular a produção de colágeno, que é muito usado. O laser de CO2 vai fazer isso, consegue chegar na derme, estimular colágeno. E essa resposta, o microagulhamento, a gente usa ele muito associado. Eu uso muito associado ao ácido retinóico e vitamina C. E algumas vezes, na mesma sessão, Cleiton, nós usamos você já deve ter ouvido muitas lives falando sobre isso, né? O Dr. Sérgio Mourão falando bastante também, os bioestimuladores. Nós É, fazemos bioestimuladores, ou seja, para o estímulo de colágeno, injetamos nas estrias para a produção de colágeno. Então, é também um tratamento. A gente nunca vai falar assim, com o que a gente tem hoje, olha, esse é o melhor tratamento para a estria. Depende da sua resposta, o tanto que o seu organismo vai produzir de colágeno a um tratamento. É muito variável. eu vi até esse artigo que você trouxe para a gente, da hidroxapatita de cálcio, né? É, Combinado com microagulhamento, não é isso? E vitamina C, não é? Que é um isso. método importante e muito efetivo para o tratamento da estria, né? A estria, então tem trabalhos mostrando sobre esses tratamentos. Alguns pacientes perguntam de tratamentos mais antigos, que ficaram na moda e depois não se ouve muito falar, como carboxterapia, que é Uhum. injetar CO2, o gás carbônico, para estímulo de colágeno. Gente, se entrar uma agulhinha lá na nossa derme, pode produzir colágeno, então pode ter resposta, pode melhorar a vascularização. Não é um tratamento, quando nós indicamos que é um tratamento com boa resposta na maior parte da população. Então, não é um tratamento que nós indicamos por falta de estudos comprovando. Então, eu não faço carboxterapia na minha clínica e a maior parte dos meus colegas também não fazem, porque o resultado vai ser pobre. Nós temos coisas melhores, resultados melhores com outros tratamentos. Quando a gente, por exemplo, foi até uma pergunta que surgiu aqui. Você tem uma adolescente lá de 14, 16 anos, que, por conta do estirão de crescimento, sobretudo, cicatrizou, enfim, formou essas cicatrizes de estria. Uhum. Qual o tratamento que ele deve fazer nesse momento? Ela acabou de aparecer, ela está inclusive naquela fase rubra, vermelhinha ali. É, Aham. ele já deve utilizar, por exemplo, algum tipo de preenchedor, bioestimulador, ele deve fazer o uso do acetinol com vitamina C. Por onde que esse paciente deve começar, Luana? Então, ele deve fazer a primeira coisa uma consulta, porque tem que se avaliar, Necessário. Cleiton, uma consulta, a primeira coisa. Ele tem que em casa ele já pode hidratar Boa. a pele, beber bastante água, hidratar a pele, beber bastante água, melhorar a qualidade dessa pele. Mas evitar exposição solar, porque quando você. Outra coisa importante, eu vou responder, mas só para que eu lembrei agora, Cleiton, que quando você toma sol, a estria é uma cicatriz, então ela não vai voltar à cor normal, naquela branca. Então ela fica mais aparente ainda. Então tomar sol não é uma boa medida para disfarçar as estrias. Depois eu vou falar sobre isso. Então, nessa fase inicial, a gente tem que tirar a fase inflamatória.
Quando a estria está vermelha, eu uso ácido retinóico para estímulo de colágeno, uso vitamina C tópico, tem que ver o fototipo do paciente, a cor da pele desse paciente, para ver a porcentagem de ácido retinóico que ele vai tolerar. Porque algumas vezes você pode criar uma mancha ao tentar tratar a estria, né? Uhum. Tem que orientar bem esse paciente, porque a pele irritada tem que diminuir a frequência do ácido. Algumas vezes a gente associa um hidratante para diminuir um pouquinho a potência dele. E aí eu uso lasers vasculares, que também tem que ter cuidado para ver a cor da pele desse paciente, que vai tratar a inflamação nele, mais do que o estímulo, não só somente o estímulo de colágeno, mas tratar a inflamação, a parte dos vasos, Cleiton. Então, tem que avaliar esse paciente para indicar o melhor É laser, tratamento, tratamento. Então, ou seja, o o melhor laser tratamento. necessariamente, muitas vezes você pode fazer, inclusive, o uso do ácido retinóico, como você bem colocou, com a vitamina C tópica, né, Luana? Uhum. E aí, é claro que esse tratamento pode se desdobrar em outro, dependendo do nível dessa lesão, enfim, da extensão dela. Dr. Gilvan até cita aí o peeling para Dos tratar peelings. estrias. Recentemente eu tive até uma paciente que só com ácido retinóico tópico, ela em 3 meses de uso teve uma melhora incrível das estrias, né? Das estrias vermelhas. Então, algumas vezes eu faço peeling de Dessas ácido daqui. retinóico nos pacientes, mas eu tento associar a tecnologia. Então, Gilvan, eu faço um dye laser, luz pulsada na estria vermelha e associo e faço peeling após para ter melhor resultado. Nas brancas, só peeling de jeito nenhum. Eu sempre associo algum tratamento mais invasivo. Joia. Aí, no caso das brancas, é quando você pode indicar, por exemplo, os bioestimula, os preenchedores, que é o caso da hidroxiapatita de É, cálcio, enfim. os bioestimuladores associados, que eu uso associado a laser de CO2, a Fraxel, a qualquer outra tecnologia, laser ablativos, ou microagulhamento, tem a radiofrequência, que também tem a radiofrequência com microagulhas, né? A agulha penetra e tem a radiofrequência associada, que também tem resultados muito bons. Então, é tudo que tiver esse estímulo de colágeno. Outra pergunta que teve para mim, Cleiton, foi sobre pele negra. Isso que eu ia te Se perguntar agora, etnia, é, o fatotipo, conta pra gente. Qual, é. assim, se pele Então, negra, pele branca, quem é que tem mais predisposição, enfim, em relação por exemplo, origens étnicas, asiáticos, africanos, caucasianos, conta isso para nós. então, a pele negra tem uma maior quantidade de prevalência de estrias do que a pele branca. E tem que ter muita atenção, porque na pele negra o tratamento é mais complicado. Então, a gente Hum, sabe que a pele negra ela é menos hidratada do que a pele branca, principalmente corporal. Apesar do no rosto ser um pouco mais oleosa, a corporal é uma pele mais ressecada e com maior tendência a ter estrias. Então, e o tratamento na pele negra, no fototipo mais alto, e no Brasil tem uma miscigenação muito grande, por isso tem que ter isso. cuidado com o tratamento de estrias. Ele pode ter uma complicação chamada hipercromia pós-inflamatória. Então, depois que você faz o tratamento, a pele negra ela tem mais chance, a pele morena, a fototipo mais alto, tem mais chance a ter manchas depois. Então, é um tratamento que tem que ter mais cuidado. Outra característica da pele negra é a cicatrização. A pele negra tem mais tendência a ter uma cicatriz hipertrófica ou queloide. Então, Uhum, tem que ter uhum. cuidado nesse tratamento. Eu costumo ir bem mais devagar no tratamento da pele negra do que na pele mais clara, com fototipo mais baixo. Por isso que eu acho, por isso que é importante fazer um preparo da pele. É muito difícil eu tratar a estria sem fazer um preparo da pele de 30 a 60 dias. Ótimo. Uma pergunta que é muito comum, que eu recebo bastante no consultório, mas eu sou um pouco cético, e aí, claro que você pode me corrigir. Conta pra gente a respeito do uso do colágeno hidrolisado de 95% e diante, via Ai, oral, Cleito. com vitamina C e picnogenol, né? Aquele colágeno mágico. Ai, ai. Pois é, e aí? Conta aí. Então, Cleito, eu gosto do Verisol. Ele é Eu um bom prescrevo o colágeno, claro. Verisol. Eu Mas prescrevo o quando você Verisol para os meus pacientes. E você acha que ele realmente é um adjuvante que pode produzir o que é a melhor hidratação? Ele pode ser assim, ele pode cursar junto com os tratamentos tópicos e produzir mais sucesso no resultado?
Eu passo geralmente o tratamento oral com Verisol e vitamina C quando o paciente, a partir dos 29, 30 anos, quando o paciente vai ter uma diminuição começa a ter uma diminuição maior da produção de colágeno. Quando um paciente jovem, 12, 14 anos, Cleiton, eu vou estimular essa produção e eu acho que o organismo dele vai responder muito bem. Então, eu não Claro. associo o colágeno oral nessa idade. Com mais idade, 30 anos, 29, 30 anos, eu associo o colágeno oral com vitamina C. O Verisol, no meu caso, eu vejo mais estudos do Verisol, É o que tem tem mais outros estudo peptídeos hoje. também. É. Então, eu associo, ele já vem, uma parte das vezes, associado, né? Ou senão, quando É. manipula, eu associo a Isso. vitamina C. Você não É, até, gosta, Cleiton? não, assim, para estria eu já creio mais. Eu Uhum, assim, inclusive a gente fez uma live sobre mãos e unhas, e aí nessa live a gente resgatou, não, a gente trouxe um trabalho bem recente sobre o uso do colágeno via oral para banco de colágeno para essa região dorsal da mão. E você uhum. consegue uma deposição de 28%. A gente ficou bem surpreso, inclusive. É claro que é um estudo específico para dorso da mão. Mas a gente pode extrapolar, assim, ou seja, se a mão, que é uma área que vai se esqueletizando ao longo do tempo, que o banco de colágeno é esgotado primeiramente, inclusive, essas extremidades, pés, mãos, né? É muito provável, então, que outras áreas do corpo se beneficiem. Mas imagino, sobretudo, que para tratar a estria, ele deve ter alguma efetividade, sim. Eu acho bem provável. Inclusive, tem um estudo sobre Contra a bancos de estria. colágeno, que eu trouxe agora, um Collagen Bank, bem recente, um estudo, inclusive o Gilvan vai adorar, que é da terra dele, é de Londres, que eles Ah, realmente, assim, um dos fatores para incremento desses bancos de colágeno, de fato, é o uso dos peptídeos de colágeno via oral. Mas sempre com essa mesma recomendação, vitamina C para poder carrear ele junto com o piquenogenol. Essa dupla faz toda a diferença nessa absorção do colágeno. e até eu gosto dessa associação, Cleiton, porque também vai ajudar na hipercromia, né? A não ter a hipercromia pós-inflamatória, que o Exato, picnogenol é exato. ótimo. É ótimo, é um fotoclareador, né? Isso é muito legal. Né? Então, acho que É, você até pode dar uma sofisticada nessa fórmula e entrar também com o Liolá, que é outro fotoclareador, ou então Bioblanc, um desses, Bioblanc. Pomegranate, Polipodium leucotomos, porque aí você vai tratar essa hipercromia também, o que é interessante, né, Luana? E tem tantos antioxidantes orais, né, Cleiton? Pois é, Nossa, é complicado até prescrever, né? Às vezes a fórmula fica um pouco cara, fica mas cara. são maravilhosos e o resultado na pele, a qualidade da pele é muito legal. E quanto à estria, né, tudo que puder fazer para estímulo de colágeno vai ter um efeito benéfico. O que tem que ser entendido é que estria é uma cicatriz. A estria branca, ela é uma cicatriz, tá? Então ela tem que ser tratada como uma cicatriz. Eu vi uma propaganda uma vez falando sobre 2 sessões, prometendo tratamento completo de estrias em 2 sessões. Então, isso é muito difícil isso ser verdade, porque produzir colágeno, prometer para o paciente que ele vai produzir colágeno a ponto de tratar uma estria em 2 sessões, é muito difícil. A gente sabe o tempo de resposta, geralmente até de colágeno oral, para você ter melhora da qualidade da pele, são 4 a 6 semanas, né? Então, demanda-se um tempo para tratamento de estria, Assim, branca principalmente. branca principalmente, assim, quando o paciente chega com aquela estria vermelha ou aquele vermelho que já está ficando rosado, que não ficou branco, e aí, assim, eu realmente invisto nesse É. colágeno via oral para poder servir de adjuvante a tratamento tópico que o dermato for prescrever. Inclusive, tem até uma colocação em tela sobre um questionamento sobre verisol com ácido hialurônico. Olha, assim, eu vou falar por mim, se for VO, via oral, ácido hialurônico via oral é altamente discutível. Assim, a gente não consegue ver evidência clínica em relação a resultado Ácido de hialurônico ácido via oral. hialurônico via oral. Agora, o verisol, sim. E tem uma outra pessoa que fala sobre o verisol com vitamina C e o silício max, que é o silício Fórmula orgânico, ótima. né? Fórmula Fórmula ótima, ótima. né? Cabelo e unha vão ficar muito felizes até, né? A pele também vai agradecer de certa forma. Assim, a fórmula básica que eu faço para esses pacientes que eu estava comentando com você, que estão com a estria vermelha ou rosada, que ainda não despigmentou e ficou branca, basicamente verisol com piquenogenol, vitamina C, zinco,
pomegranate e polipódio leucotomos. Eu uso esses 6 É ativos. É uma uma fórmula fórmula básica, é uma excelente. fórmula excelente. Agora, eu sempre digo para o meu paciente, é uma fórmula de uso para banco de 6 meses, contínuo, uso diário, ela não é barata, então é um investimento que, inclusive, ele vai precisar de perseverar nesse tratamento, porque não é no primeiro nem no segundo mês que ele vai conseguir ver esse resultado todo. E é Cleiton, algumas importante. pacientes minhas perguntam assim, Cleiton, quando que eu vou parar de usar colágeno? Falo, olha, É, quando ou lançar coisa melhor ou parar de envelhecer. Então, envelhecer, exatamente. Porque à medida que você vai esgotando o banco de colágeno, o esgotamento é 1% ao ano após os 25 anos. Então, ou seja, se o paciente chega para a gente no consultório, sentou na cadeira com 40 anos, ele já tem esgotamento de 15% do banco de colágeno dele. Então, a gente, partindo desse estudo do dorso de mão, que a gente consegue recuperar 28% do banco com o peptídeo de colágeno via oral, ou seja, vai usar, não tem muito o que discutir, ainda mais se tiver estria no meio. E eu sempre falo, tem, não adianta, o meu tratamento é adjuvante. O tratamento curativo é o do dermatologista. Isso é fundamental. não, mas é excelente adjuvante, né, Cleiton? Essa forma tá excepcional. E outro tratamento, só um minutinho aqui, que o Tá, celular, não, claro. peraí, perdeu aqui. Entendeu? Não, Aqui. Foi. tá Agora ótimo. acho que foi. Tá bem enquadrado. Quanto ao ácido hialurônico que alguém perguntou aqui, a gente vê às vezes até edema, né? De quem usa ácido hialurônico oral, aumentar inchaço, edema de membros inferiores. Muito, pois é, exatamente. Isso daí, Eu concordo com prefiro você. não prescrever. Não, assim, eu tenho muita dúvida, assim, E sobre o via oral, até porque a gente não tem nem guia para poder nos apoiar, a gente não tem um protocolo, um guideline para assim, use tanto, é tudo muito empírico, né? É. E você estava dizendo sobre aumento de colágeno, né? Esse estudo que você viu da mão, tem um outro estudo, Cleiton, falando da associação do Ultraform com o bioestimulador, aumentando em Isso. mais de 200% o colágeno. Que Uhum. na verdade, eles analisaram a espessura da derme com fibras elásticas, que faz uma coloração especial e consegue se provar isso, que teve esse aumento em média de até 200%, associando os dois. Então, assim, o bioestimulador, outra forma, entre outras técnicas, hoje tem um resultado muito efetivo. Talvez quem já tem mais idade lembra de tratamentos antigos que nós usávamos, até 16 anos, quando eu formei, que não tinha tanta resposta, que era muito subjetivo. Hoje consegue-se quantificar a resposta a esses tratamentos. Então não é algo, eu acho que melhorou, estou olhando, acho que produziu colágeno. Então tem resposta, né, Cleiton? Não, tem resposta. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, o que eu fico sempre receoso é o paciente chegar no consultório achando que ele vai fazer o uso do colágeno via oral, o peptídeo de colágeno, especialmente o Verisol, e que aí ele vai melhorar tônus de pele, e que aí a pele dele vai rejuvenescer prontamente. Então, essa fantasia de que eu vou tomar alguma coisa via oral e que ela vai me transformar de maneira assim fascinante, né? Quase um efeito mágico, isso não existe. A gente passa É, muito isso com creme para ruga. A gente passa algum anti-age a paciente, mas eu passei, a minha ruga ainda não sumiu. Então, pois é. não é bem assim. Outra coisa que eu queria tocar, o tema que eu queria tocar, Cleiton, não sei se você já viu, sobre pigmentar, fazer tatuar essa estria. Pronto. Eu tinha essa dúvida. Vamos lá. Então, isso está muito discutido, tem até o Baby Glow, que é quando faz essa tatuagem dessa tinta cor da pele na face, mas as pacientes hoje, existem vários, se você for procurar no Instagram, várias pessoas que fazem, esses profissionais que fazem esse tipo de tratamento, eles colocam um pigmento, que eles tentam aproximar a cor da pele nas estrias, que são cicatrizes. Realmente, no pós-imediato, a gente vê uma melhora muito grande, elas se ficam mais disfarçadas. O que pode acontecer? Esse pigmento, assim como a tatuagem, Cleiton, a tatuagem não vai mudando de cor com o tempo, ela não vai Exato, mudando a exatamente. coloração. Esse pigmento pode mudar de tom. Ele pode adquirir alguns tons até bem indesejáveis, como alaranjado, alguns outros Eu vi tons até verde, indesejáveis. inclusive. Eu vi um verde. Teve uma pessoa que Verde. fez e ficou verde depois que ela tomou banho de piscina, coitada. Pois é, então isso Cloro, pode né? Reagiu com a acontecer. pele. Reagiu com a pele. E eu tive uma paciente que ela foi fazer laser por outro motivo e ela teve alteração da cor da estria. E aí
era pigmento. E aí depois, para tratar, tirar esse pigmento esverdeado, arroxeado, nós não sabemos muito bem ainda como nos dar com isso. Nós vamos continuar usando laser para cicatriz, mas não sabemos como é que esse pigmento vai ficar, que cor ele vai ficar. Então, um tratamento que você não vai ver dermatologista indicando, eu não indico para as minhas pacientes, é aquele tratamento que você fica bem na hora, depois você não sabe como vai ficar. E provavelmente não vai ficar bom. Então, eu não indico, a maior parte dos dermatologistas não indica esse tipo de tratamento. A Gretchen, a Gretchen fez de tudo, né, gente? A Gretchen, ela realmente ela é um compêndio, um tratado de procedimentos estéticos. Ela fez, e depois super se queixou do resultado, que é isso que você falou. O pigmento ele vai mudando de cor, a própria pele vai reagindo quimicamente com aquele pigmento e vai transformando a cor dele, né? E você É. tem fotoexposição solar, por exemplo, o que aconteceu com essa pessoa, a reação com agentes químicos como cloro. Então ele vai mudando de cor e foi o que aconteceu com a Gretchen. Ele mudou de coloração, ela ficou bem chateada, inclusive, mas ela conseguiu fazer uma correção, pigmentando por cima. Por Não teve cima. jeito. É. O duro, imagina fazer um pigmento desse, muita gente está fazendo esse pigmento na face para ficar com efeito base, depois você quer fazer um laser para envelhecimento, alguma coisa, sua face torna esverdeada, roxeada, Você violeta, imagina. laranja. Pois é, agora É você complexo. fazer um bebê glow no rosto, ou seja, fazer enfim, esse efeito de Base, pré-maquiagem, base, de pancake no rosto, que vai ficar aí a sua vida, pelo menos o resto dela. Você vai, inclusive, morrer, a sua pele vai, daqui 40, 50 anos, a sua pele vai sofrer aquela craquelação que é comum no envelhecimento, a gente não tem como fugir muito disso. Aí você vai estar lá com 80 anos de idade, com aquela pele toda craquelada, com aquelas isso. placas daquela tatuagem que você fez no seu rosto, gente. E ele pode ficar de cores diferentes. Eu falo para as mulheres para lembrarem, a sobrancelha, quando a gente faz pigmentação, algumas vezes ela muda de cor, torna-se azulada. Você já deve ter visto no consultório. Mulheres Já. com a sobrancelha azulada, avermelhada. Eu mesmo faço muito laser para retirar esse pigmento. Então, na sobrancelha já acontece isso. Imagina em toda a sua face, no corpo. Inclusive, lembrando de vitiligo, que algumas pacientes pigmentam também. E pode acontecer a mesma coisa, não só mudar de cor o pigmento, mas algumas vezes o vitiligo vai voltar nas ilhas de repigmentação, ou seja, a pele vai voltar à cor natural, e aí você está com pigmento. E aí você perde um lugar que poderia ficar normal, uma pele normal, e ela está lá com aquela tatuagem. Então, nós também não indicamos para um vitiligo, principalmente se ele estiver instável, com chance de repigmentar. Não, para vitiligo é complicado. É melhor a pessoa despigmentar a pele, como várias pessoas já fizeram, né? E uniformizar essa pele com a despigmentação, do que fazer uma repigmentação com esse tipo enfim, de produto, né? De Se a técnica. porcentagem for muito grande da área do corpo despigmentada, algumas vezes é melhor despigmentar o restante do que tentar repigmentar, né? Quando a área é Pois muito é. grande. As pessoas perguntam aqui, inclusive uma pessoa perguntou se é dolorido, né? Enfim, e se o aspecto visual fica muito feio. Microagulhamento? Bom, assim, depende do anestésico tópico que você vai utilizar. Corporal é menos dolorido do que facial. Eu uso um anestésico tópico um pouco mais potente e que os pacientes geralmente relatam um desconforto muito leve. Eu nunca infiltro. Infiltrar é colocar o anestésico injetável para Anestésico, fazer microagulhamento corporal. Então, é bem tolerável, usando o anestésico ideal, ficando com o tempo certo, é bem tolerável. Visualmente, para ser um tratamento, um microagulhamento efetivo para a estria, que é diferente de outras questões que eu vou tratar, um melasma, outras questões, para a estria, se não for profundo, não vai funcionar. Então, visualmente, não é um tratamento bonito. Vai ficar cheio de orvalho sangrante, pontinhos de sangue. é, Porque é, nesse sangue, quando você faz o furinho, além de você chegar lá na derme, quando você faz essa lesão vascular, esses pontinhos de sangue, não é um atoma extenso nessa região, você vai ter fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento vão estimular a produção de colágeno do seu próprio organismo. e aí isso é muito bacana, porque realmente o resultado ele vai ser efetivo naturalmente, afinal de Isso. contas. Luana, assim, e por exemplo, no caso das peles negras, o laser também, para poder fazer o tratamento desse tipo de estria, ele vai ser diferente? Sim, eu faço em menor, nas estrias brancas eu faço em menor potência. Se o paciente tem tendência à hipercromia, eu faço microagulhamento e faço um preparo da pele bem feito.
para ter menos chance de manchar. Algumas vezes, paciente que tem muita hipercromia, tendência à queloide, eu não faço, por exemplo, um laser como CO2, um tratamento mais forte, porque talvez a cicatriz que você vai deixar do tratamento vai ser maior do que a cicatriz da estria, e aí não vale a pena. O Gilvan até cita aqui para nós, citou anteriormente, o Fraxel. Você tem ele, É um você ótimo elege ele, tratamento. pois é. Na minha clínica, como ele é compatível com o CO2, eu uso um outro tipo de laser, eu uso muito o CO2. A doutora Luana saiu aqui, deixa eu tentar colocar ela de volta. Peraí, pessoal, desculpa, deixa eu tentar colocar ela aqui de volta. Aqui, opa, vamos lá. Ela caiu aqui. Tinha caído. Ué, eu caí. Foi, saiu assim. Percebi depois. Foi. Eu não sei até onde vocês ouviram. Eu falei que tem vários tipos de laser, tem erbium, tem Fraxel, CO2. Eu, na minha clínica, eu uso muito um erbium e o CO2 para estímulo de colágeno. O Dr. Gilvan gosta do Fraxel, que é excelente também, tem muito bom resultado. Joia. Luana, uma coisa que a gente esqueceu de citar. A gente até no início da nossa conversa falou dessas áreas de maior caracterização, que é a panturrilha, que é a região lombar em homens, essa região axilar, né? Uhum. Mama, Abdominal, abdômen. mama, né? Assim, a gente raramente escuta falar de estria, por exemplo, nessa região do pescoço e do colo, né? Porque nessas regiões tem menos distensão e não são áreas de grande ganho de massa, né, ou de peso, são região Exatamente. geralmente que tem distensão. Geralmente as estrias a gente vê até o início da mama, onde ela começa a ficar maior, depois no colo, não muito. Nessa região, assim, pode ter, né, Cleiton, quando treinar muito, né, aumento do Você tem trapézio, trapézio, pois mas eu nunca tive nenhum paciente sexo masculino com estrias nessa região. Não, esse aumento do trapézio nessa região, ele é bem relevante, especialmente para usuários de esteroides anabolizantes. Das Hum. primeiras áreas que você tem uma hipertrofia muito flagrante, assim. Uhum. Inclusive, você consegue, esse cara que fez uso de anabolizante, quando você percebe essa hipertrofia excessiva dessa região aqui Nessa região. Mas do você trapézio. tem caso de estria nessa região? Assim, não, também Não, não. Assim, nunca em tive. pacientes obesos que tinha essa Aham. região do Atlas, né, que fazia aquela giba, que fazia aquele cupim mesmo, Uhum. e emagrecem, eles aparecem sim com estrias aqui, né, Uhum. nessa Nessa região região. posterior do pescoço, de fato. Mas Uhum. assim, são pacientes muito obesos Já é mesmo, menos classe comum. Uhum. 3, mórbidos, já são pacientes, enfim, que às vezes emagreceram 50, 60 quilos. Então é uma Uhum. população que não é só aqui que vai ter estria, no corpo inteiro, No corpo naturalmente, né? todo, é. E paciente que usa corticoide. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava com dermatite, e aí a médica prescreveu um corticoide, não pôs quantos dias, mas provavelmente orientou verbalmente. A paciente usou por 2, 3 anos, então ela desenvolveu Nossa! estrias. Ela desenvolveu estrias largas nessa região. Então tem que lembrar, gente, quando um médico prescreve um produto, não pode às vezes ficar usando esse produto indefinidamente, ele tem um tempo para ser usado. Se você tem dúvida ou não ficou claro, volte no seu médico, mas não fique comprando novamente só porque a receita não é obrigatório a receita, não é receita controlada. Deve ter sido uma dose baixa, né? Porque se fosse uma dose mais Não, foi alta. corticoide tópico. Ah, tá, tópico. Ah, tá, que susto. Tópico. Ah, tá. Eu tava pensando vioral. Falei assim, gente, Mas eu recém-com já tive caso do articulação, paciente usar a via ficou oral há muito tempo. diabético, enfim, Teve um fez um monte de coisa. Cushing. Aí A pronto. estria foi o menor dos problemas desse caso, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, pô, ficou hipertenso, uma confusão. Quando falou 2 anos, eu falei, meu Deus, 2 anos, será que, 2 anos que é muito. dose foi essa? 2 anos, a dose média são 20 miligramas. Eu falei, pronto, daí, em 8 semanas o paciente já queixa de dores articulares, conta de ressecamento, você imagina 2 anos, meu Deus do céu. Ah, tá, foi Mas tópico, corticoide né? tópico é muito comum. E às vezes em mães, assim, criança tem dermatite atópica, e aí usa 2 dias, três, melhora, e aí acaba usando muito frequente. Não dá aquele. A gente pode até usar várias vezes, mas tem que dar um tempo para a pele se recuperar, não pode ficar usando continuamente.
Sim, claro, claro. Não, especialmente porque esses cremes que vocês usam para tratamento de algum tipo de dermatite ou urticária, os pacientes aprendem ele, aí ficam Ah, usando, assim, vira Limpol, né? Qualquer problema na é, pele, corticoide. né? E aí, E ainda é tópico, realmente, né? Tem é, absorção sistêmica, mas é pequena, mas é claro, tópico, aí pequeno. acha que tá livre. Pois é, mas aí acaba que ele vai ressecar realmente essa pele, né, Luana? Então, ou seja, ele O vai. corticóide ele vai alterar a produção de colágeno, então ele nessa região pode sim, tanto oral quanto tópico, ele pode sim propiciar aparecimento de estrias, né? Então tem que ter cuidado com esses cremezinhos que a gente usa. Teve outro caso também, só para lembrar aqui, um colega passou um corticóide tópico para usar no pé, porque estava com a dermatite nos pés. E a paciente mandou fazer uma fórmula bem grande, de 400 ml, e ficou usando no corpo todo. Ela não teve complicação, mas usava corticoide no corpo todo. Aí sim pode ter uma absorção sistêmica importante. Aí sim. Não, e além disso também, a gente não pode esquecer que você retira a proteção, né? Dessa pele com Ah, o uso sim. desse corticoide, né? É. Isso A, aí é um a outro pele, ponto. você tira, assim, você trata a dermatite na fase aguda, mas acaba se tornando a pele mais fina, mais atrófica e mais sensível depois. É, é. Ó, tem até uma pessoa que fala a gente fazer uma live sobre cicatrizes, queloides. Queloides, esse tema é muito interessante. A gente Eu pode tenho sim. geneticamente cicatriz hipertrófica, é mais comum em pacientes de pele negra, mas no Brasil, com essa miscigenação, nós temos uma Claro. miscigenação muito grande, então tem paciente fototipo 2, fototipo 1, algumas vezes com queloide, com cicatriz hipertrófica. É um tema que eu gosto muito. Como eu tenho, eu comecei a A estudar esse fundamento estudar, desde. né? É um tema bem interessante. Vamos pensar em fazer depois, né, Cleiton? Vamos sim, vamos sim. Eu também tenho cicatriz hipertrófica. Assim, não só em todas as regiões do corpo. Eu já percebi que em Aham. determinadas regiões, se eu tiver um Isso. corte, eu faço uma hipertrofia É assim na muito comum cicatrização. cicatriz hipertrófica dessa linha nasal até a linha da mama, a linha na região inferior da mama. Então, essa região é muito comum a cicatriz hipertrófica. Algumas vezes a paciente chega no consultório e fala: Nossa, doutora, o obstetra fez a cesariana, a marca ficou mínima, mas o cirurgião plástico foi colocar uma A prótese e deixou uma prótese. cicatriz ruim. Ele que não foi legal. Na verdade, é porque essa região do seu corpo ela tem mais tendência a fazer uma cicatriz ruim, por exemplo, do que a região da cesariana. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu já percebi que eu já tive cortes, né, no pé que não aconteceu nada. E já tive cortes em outras áreas do corpo, por exemplo, no Ficaram tronco, mais sobretudo, evidentes. já É, ficaram mais nessa mesma evidentes. região, aqui até a linha da mama no dorso, a mesma coisa, cicatriz ruim. Algumas vezes até aquela cicatriz de cirurgia cardíaca, a gente vê bem evidente, Uhum. cirurgia nessa região do pescoço, um corte nessa região, no membro fica Tireoide, evidente. Aí esse mesmo paciente com cicatriz ruim, ela vai lá, opera a pálpebra, ele opera a pálpebra, não tem a tem cicatriz, nada, não fica exatamente. hipertrófica. Então a região do nosso corpo é importante. E aqui, ó, lembrar que a orelha, ela tá nessa região, então Nessa é comum, linha, né? é, então é comum ver aquelas, às vezes, alguma cicatriz, ela vai colocar um piercing aqui, ou vai fazer um alargamento e fica com um queloide. Hoje em dia a gente fala bem menos, né, Cleiton, de tabagismo, porque cada vez menos pessoas fumam, mas Fumo, tabagismo vai diminuir a exatamente. produção de colágeno. Ele vai ser Muito. ruim tanto para a sua pele, para ter a estria, né, ele vai ter mais estrias, como durante o tratamento, a recuperação da pele é impressionantemente diferente em quem é tabagista de quem não é. Até pela própria redução da capilaridade, da vascularização dessa pele, né? Que o cigarro produz isso, né? Então, o tabagismo aqui no Brasil ele é uma realidade muito pouco presente, né? Eu diria que eu acho que É. hoje, se a gente tem estudos aí que mostram que ele só alcança em torno de 15% da nossa população. Mas se você for, por exemplo, chegar à população europeia, em Europeia algumas. é muito frequente ainda, Pois né? ele chega a 35% dos europeus Ainda ainda é são muito alto. tabagistas. Nos É. Estados Unidos, 28% dos norte-americanos são tabagistas. Então, por exemplo, na China, é um número escandaloso, chega a 40% Na dos. China não sei. É, Fumam muito? comum demais. Então, ou seja, é porque aqui Pois no é. Brasil nós somos um dos países, inclusive quando você faz a comparação com a América do Sul, por exemplo, argentinos, paraguaios, chilenos fumam mais do que os brasileiros. Mas a média da América do Sul,
de tabagismo ela é bem inferior a outras regiões do mundo, mas o brasileiro é o que menos fuma na América do Sul. Isso foi um excelente ganho em Bom, né? termos Uma boa é uma notícia boa boa. notícia de política pública, porque pensando em pele realmente, né, assim, cigarro ele é uma maldição para tudo. Eu fiz uma live com a doutora Lícia Mota, reumatologista, e assim, ela trouxe um dado para a gente que eu fiquei bem surpreso, que o cigarro é o maior fator para abertura de quadros autoimunes. É o Nossa, maior de todos os fatores. interessante. Ele é o maior fator gatilho para abertura de Nossa, quadros de doença autoimune. Então, assim, autoimune. todo mundo que a Interessante. gente conversa, todos os especialistas, o Evandro da ginecologia, enfim, o Luciano da endócrino, o Caio lá da geriatria, todo mundo que passou aqui com a gente esse tempo inteiro, não teve um profissional que não declarasse Ah, esse é. prejuízo do cigarro. E assim, e Do pele, cigarro. então, nem se fala, né? Porque aquela Nossa. fumaça, ela volta para o seu rosto, você tragou o cigarro, e aí você expeliu a fumaça, ela bateu de volta e entrou na sua pele inteira, olha só isso. Não, ele é internamente e externamente, né? Ele é Pois é. externamente como poluição, internamente para a nossa pele por causa da oxidação. Então é uma coisa terrível. Eu até lembrei de uma paciente que falou que ela, minha paciente, ia fazer uma cirurgia plástica na face, né? Um lift facial. Ela falou: não, eu tô parando de fumar por causa da plástica. Eu falei: não, mas que bom. Então para por causa da plástica de envelhecimento. Já que não parou por todos os outros, pare por esse, né? Exatamente, pare por isso, exatamente. Então tá, se você não conseguir identificar, você não tem nenhum tipo de coronariopatia, você não é dislipidêmica, enfim, você não tem nenhuma doença cardiovascular importante que se relacione ao cigarro, você não teve uma trombose, não tem nada que você consiga identificar, mas você está envelhecendo, então pronto, então agarra nesse Já daí, acha esse motivo. e se agarra nele porque vai ser ótimo para você. Tem um questionamento que eu acho que a gente até respondeu aqui ao longo dessa live, mas aí fica até para a gente poder fechar o laço desse nosso bate-papo. Essa pessoa fala: meu filho de 16 anos tem estrias por todo o corpo e isso incomoda demais. Tem tratamento, ao menos para minimizar os efeitos? Sim, e outra coisa importante, é o que a gente estava falando na live, né, dos tratamentos tópicos, os lasers, é que muitas mães têm medo, esse laser, meu filho tem só 16 anos, 14 anos, então, assim, cada caso vai ser analisado pelo médico, mas pode ser feito laser, sim, com 16 anos, algumas vezes a pele vai ser um pouco mais sensível, a gente começa de uma forma mais suave, mas pode ser feito, sim, laser nessa idade. Nessa idade, geralmente, eu não faço bioestimulador injetável, mas laser, microagulhamento e os ácidos tópicos dá para ser usado sim, normalmente. E quanto antes você tratar seu filho, melhor. Quanto mais cedo, Maravilha. melhor. Maravilha. Pessoal, a gente já assim, ultrapassou mais de uma hora de live aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até esse momento, pela gentileza, pela paciência. Quero aproveitar também a oportunidade para poder informar a agenda do resto da nossa semana. Amanhã a gente tem uma live com a doutora Mariana Melendez sobre cirurgia bariátrica, aspectos nutricionais. Na quinta-feira, a última live dessa semana com o Dr. Sérgio Morum, cirurgião plástico, que vai ser sobre contorno corporal, maçã do rosto. Eu conto com a presença de vocês, vai ser no mesmo horário, 8 horas da noite, nesse mesmo bate-canal, e eu transfiro agora a palavra para a doutora Luana, para ela fazer as considerações finais e encerrar essa live para a gente, que foi maravilhosa. Mais uma vez, doutora Luana, muito obrigada pela gentileza, pelo carinho de sempre, pela paciência, pelo didatismo, sim, é sempre muito bom te escutar, porque você é muito clara, né? E, enfim, Que você bom. transmite a mensagem com muita naturalidade, a gente compreende mesmo o que você está falando, e isso é maravilhoso. Que E, é bom, claro, a Cleiton. gente... Muito obrigada. eu só tenho que agradecer. E a gente volta, naturalmente, a gente até pode pontuar, então, a próxima live nossa sobre cicatrizes, sobre queloides, enfim, que é algo que as pessoas sempre questionam, né? A gente pode falar sobre isso na próxima vez que nós nos encontrarmos. Temas para a gente poder conversar aqui não vão faltar. Passo a palavra para você, minha amiga. Eu que agradeço o convite. Primeiramente, obrigada a todos que assistiram. E eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. E eu sabe que eu te admiro muito, Cleiton. Cleiton, Obrigado. todos os temas, ele sabe
Muito bem. Então, assim, é incrível, um profissional incrível. Não, incrível, Cleiton. Você fala de todos os temas, você conhece bem, você estuda. Eu Então, assim, estudo, te admiro muito. Não, é, dá para perceber. eu estudo, eu estudo. Então, e fala com propriedade. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Precisando é só me chamar. É um prazer. Não, E daqui a uns gente dias eu estou volta. com você, viu? É, Semana que vem estou a no seu gente tem consultório. consulta junto semana que vem. Para quem chegou É. atrasado, a live fica no meu Instagram TV, fica no meu feed. Daqui a pouquinho eu já coloco ela para vocês. É só acessar lá e assistir. Você pode tanto acessar pelo Stories, que eu vou deixar ela lá, pode acessar pelo feed mesmo ali, ou pode entrar pelo Instagram TV, ou seja, são todas as lives que eu estou fazendo nessa temporada de quarentena aí, desde o mês de março. E a gente falando aí o tempo todo sobre vários assuntos, e a gente, claro que nós não vamos deixar de disponibilizar esse assunto super nobre, que inclusive para a minha clientela ele é muito caro, porque é uma realidade muito constante dos meus pacientes que emagrecem em grande volume, né, Luana? Ou ganham massa, né, Cleiton? Ou ganham massa. Não, e também ganham massa. Semana que vem você tá lá comigo para a gente poder ganhar massa. É isso aí. Combinadíssimo. Gente, muito obrigado mesmo. E a gente aguarda vocês nas próximas lives aí. Um beijo grande em todos. A Luana, Um mais um beijo. beijo para você. E até a Um beijo. próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.